hemisférios cerebelares, um direito e um esquerdo. Quem faz essa divisão entre um lado direito e um lado esquerdo é uma estrutura chamada vermes do cerebelo. V-E-R-M-I-S, vermes do cerebelo, ou apenas vermes do cerebelo. Divide os dois hemisférios. Divide os dois hemisférios cerebelares, um lado direito e um lado esquerdo. Tá certo? Assim como nós temos lá no telecéfalo, nós temos uma divisão aqui em lobos, nos hemisférios cerebelares, onde nós temos, deixa eu ver também, uma porção superior, tanto na face anterior quanto posterior, tá? É a mesma coisa. Uma divisão superior, chamada de lobo anterior. Tá legal? Abaixo do lobo anterior, você tem, como eu falei para vocês, uma ligeira inclinação do cerebelo, certo? Daí o que é anterior aqui atrás, ó, ele vai ter uma porção inferior que vai ser voltada mais para a face posterior. Daí porque abaixo deles nós temos aqui um lobo posterior. Anterior. O lobo posterior fica abaixo. Na divisão superior ainda. Nessa parte superior. Exatamente. Olha lá. Só que ele é voltado, ele é inclinado para trás, por isso ele é chamado de lobo posterior. Ele tem uma correspondência na face anterior dele. Mesma coisa. Aqui também, abaixo do lobo anterior, lobo posterior. Tá. Anterior, posterior. Anterior. Não tem uma delimitação, tem uma linha. Você tem uma delimitação nessa porção final do cerebelo, onde você tem o aparecimento de um outro lobo. Esse aqui, olha. Esse aqui dá pra gente ver bacana. Tá? Tô vendo uma divisão aqui? Esse aqui a gente não consegue porque ele ainda tá com a pia mater. Tá? Por isso ele tá bem grudadinho, bem compacto. Mas nesse aqui você já teve rebatido grande parte da pia mater. Aí observa você aqui, você tem essa divisão da compartimentação. Olha lá, Roberto. Bem aqui você tem superior, você tem anterior. Aqui esse intermediário é chamado de posterior. E esse aqui na base do cerebelo é chamado de semilunar. Eu posso chamar de lobo? Lobo semilunar. Ele tem formato de meia lua mesmo. Tá vendo? Professora, coloca na posição anatômica para mim ver mais ou menos onde seria. Ah, tá. Posição anatômica. O indivíduo está de lado para você, tá? Tá. Tá, então é essa parte bem aqui, de baixo. E aí pega aqui a posição anterior. Assim. Aí, tá? Então essa parte de baixo, ela é inferior, né? Inferior, médio, superior. Esse lobo médio é chamado de posterior. O superior é chamado de anterior, posterior, semilunar. Aqui, essa divisão entre um lado direito e um lado esquerdo é chamado de verme do cerebelo. Pode. Esse não vai colocar um assim pra gente? Não, vou colocar esse que está bem divididinho. É mais fácil, tá? Qual a posição anatômica dele? Posição anatômica. Essa porção aqui vai ser voltada para a face posterior, tá? É como se estivesse fechando aqui com o hospital dele, tá? E aqui você tem troncefais passando aqui, para cá você já tem a parte do encéfalo, tá? E aqui você já vai ter força do sistema digestório. A parte posterior Como é? Porque tanto o lobo posterior quanto o anterior, eles passam tanto na face posterior quanto na face anterior.
Tá legal? Em ambas as partes você tem essa divisão. Tanto na face anterior, quanto na face posterior. Tá certo? Professora, não tem nada que vai dividir essas duas partes, tanto a anterior quanto a inferior, ou tanto a superior quanto a inferior, no caso do assim, entre eles, entendeu? Eu sei que aqui tem um semilunar, tem um anterior, tem um posterior, como tem do outro lado. Mas não tem uma linha que vai separar os dois. Tem, são sulcos que vão dividir. O sulco superior faz essa divisão entre o lobo anterior e o lobo posterior, e o sulco inferior faz essa divisão entre o lobo semilunar e o lobo posterior. Tá. Tá legal? Tá, Edu? Então, olha lá, gente. Esses cerebelos, eles não estão muito bem preservados, tá? Vou repetir. Olha lá. Tanto na face anterior do cerebelo quanto na face posterior do cerebelo, você tem um padrão de lobulação. Um lobo mais superior, ele tem essa divisão aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa barreira física aqui. O lobo, olha lá, anterior. É a mesma coisa, está disposto aqui atrás, ó. Você tem uma divisão, tá? Que divide entre o lobo anterior, que ele está mais voltado para frente, e o lobo posterior, que está inclinado para trás. Daí porque ele tem essa curvatura. O lobo posterior aqui embaixo, certo? É esse intermediário aqui. Embaixo do lobo posterior, você tem um lobo em formato de meia-lua, que é esse aqui, ó.